Agentes da Polícia Federal de Brasília fazem neste momento uma operação no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel, e a operação acontece também no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Os agentes investigam um esquema de corrupção na contratação da organização social que está construindo os hospitais de campanha para atender os pacientes de Covid-19. Vamos lá para o nosso Globocop? Guilherme Peixoto está acompanhando desde cedo e tem informações para a gente. Bom dia, Guilherme. Oi, Ana, bom dia para você, um bom dia a todos os amigos do Bom Dia Brasil. Essa operação é da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. 15 equipes chegaram logo cedo com o objetivo de cumprir 12 mandados de busca e apreensão. 10 aqui no Rio de Janeiro e outros 2 mandados em São Paulo. A gente tem imagens gravadas para te mostrar que essas equipes chegaram logo cedo à residência oficial do governador Wilson Witzel, que é o Palácio Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Vai investigar indícios de corrupção na utilização do dinheiro para socorrer pacientes com coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Investigar o contrato do governo com a organização social que está construindo os hospitais de campanha. O prazo para a inauguração de 7 unidades era o dia 30 de abril, mas até agora apenas o Hospital do Maracanã está funcionando e sem a capacidade completa. No Grajaú, zona norte do Rio, as equipes estão fazendo buscas na casa onde o governador Wilson Witzel morava antes de ser eleito governador. No Leblon, na zona sul do Rio, residência de Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde, preso numa operação no início do mês, suspeito de participar da compra fraudulenta de respiradores. 1.000 respiradores foram comprados com 3 empresas diferentes. O Estado já pagou 33 milhões de reais por esses equipamentos. Mas até agora, apenas 52 chegaram e não servem para pacientes com Covid-19. Empresários, o ex-subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, Gabriel Neves, o ex-superintendente de logística da pasta, Gustavo Borges da Silva, estão presos por suspeita de corrupção nessas contratações. A Polícia Federal também está fazendo buscas na casa do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que estava à frente da secretaria, gente, até a última semana, até o último dia 17. 44 dos 66 contratos emergenciais firmados com empresas foram cancelados e ainda há outros sob investigação. Você vê mais uma vez imagens ao vivo do Palácio Laranjeiras, que é a sede do governo do estado, a residência oficial do governador Wilson Witzel, e de onde aqui da janela do Globocop a gente ainda vê várias equipes da Polícia Federal. Vamos lembrar então que são 12 mandados de busca e apreensão. Não há, segundo a PF, mandados de prisão. O objetivo nesse começo de manhã é inclusive procurar principalmente documentos, arquivos de computador que ajudem nessa investigação. Do lado de fora, você vê apenas um grupo de policiais federais, o que nos indica que essa busca de documentos ainda acontece lá do lado de dentro do palácio. A gente continua aqui de olho em todas essas informações e qualquer novidade eu volto a chamar você, Ana Paula. É isso, Guilherme. Obrigada. Nossas equipes seguem nas ruas acompanhando essa operação que tem aí em vários lugares, operação comandada pela Polícia Federal de Brasília. E os agentes estão, neste momento, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, e também no Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado. Operação ligada à construção dos hospitais de campanha aqui no Rio. Vamos ver agora, então, os números da Covid-19 atualizados pelo Brasil. Pelo segundo dia seguido, o Brasil registrou o maior número de vítimas em 24 horas entre todos os países do mundo. Olha aqui, a gente vai ver no nosso telão. Foram 807 mortes em 24 horas entre domingo e segunda, bem acima das 620 registradas nos Estados Unidos. México e Peru vêm depois, confirmando que a América Latina virou o novo epicentro da pandemia. Em pouco mais de 2 meses, o total de mortes aqui no Brasil já passa de 23 mil. O Ministério da Saúde confirmou também mais de 11 mil casos nessas 24 horas, levando o total para mais de 374 mil. E o governo de São Paulo adiantou detalhes do novo plano de quarentena para o mês que vem. Cada região do estado vai ter regras diferentes de acordo com critérios técnicos, como, por exemplo, a taxa de isolamento social e a ocupação de leitos de UTI. Rodrigo Bocage vai explicar isso melhor para a gente. Rodrigo, bom dia para você. Já na semana que vem, algumas cidades vão poder começar uma reabertura gradual das atividades econômicas. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, viu? É isso aí. As cidades que seguirem os critérios vão poder, sim, começar essa reabertura a partir do dia 1º de junho. Lembrando que as condicionantes são
bem elevadas aí, viu? A Globo News conseguiu com exclusividade o acesso ao plano de retomada das atividades que foi apresentado aos prefeitos de cidades paulistas e ainda está sendo discutido. O estado vai ser dividido por regiões e cada uma pode flexibilizar a quarentena de acordo com 3 requisitos: taxa de isolamento acima de 55%, redução de novos casos por 14 dias seguidos e lotação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 abaixo de 60%. Serão instituídas 4 fases. As cidades que atenderem esses requisitos já podem começar a flexibilizar no dia 1º de junho. Vão poder abrir comércios e serviços com área de até 400 metros quadrados, mesmo dentro de shoppings. A segunda fase pode começar no dia 20 de junho, com a liberação dos comércios maiores. A terceira, em 1º de julho, com a liberação de hotéis. E a quarta e última, em 20 de julho, com a abertura de cinemas, teatros, igrejas, parques, clubes, academias, creches, escolas e universidades. De acordo com os índices de isolamento, novos casos e lotação de UTI, cada região pode avançar para a fase seguinte depois de 2 semanas, ou ter que voltar a fases anteriores até imediatamente se a doença estiver avançando. O governador de São Paulo descartou decretar lockdown, pelo menos por enquanto. Pelo contrário, a gente está vendo aí uma possibilidade de flexibilização. João Dória disse que a quarentena que continua em junho deve ser diferente em cada lugar do estado. Até agora ela foi homogênea, até esta quarentena que se encerra no dia 31 de maio. Por que foi homogênea? Porque ela precisava ser. Agora nós temos a condição de fazê-la heterogênea, seguindo a orientação do Comitê de Saúde. Áreas e regiões onde poderemos ter um olhar que defina nessa quarentena inteligente, flexibilização cuidadosa e em etapas, isso será levado em consideração. Onde isso não for possível, porque os índices e os riscos indicam que não deve, não haverá. Repórter Sabina Simonato está em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, tem outras informações sobre este plano. Sabina, bom, vários fatores aí, né? Os índices são altíssimos para a gente conseguir, né? A gente falou de UTI, a gente falou da história de índice de isolamento, enfim, são condicionantes que desejam, demandam uma certa dedicação, tanto da população quanto dos governantes, e também a unidade entre todos os municípios para que isso realmente funcione, né? Pois é, Rodrigo, é isso mesmo. Aliás, bom dia para você, bom dia a todos. Nesse plano em discussão, fica proibida até pelo menos o dia 20 de julho a utilização de espaços públicos para a prática de esportes ou qualquer outra atividade que possa provocar aglomeração de pessoas, como cinemas, clubes, bailes, shows, leilões, jogos. Tudo isso vai ser alinhado ainda hoje numa reunião virtual à tarde com prefeitos de várias regiões do estado para que o anúncio seja feito então amanhã pelo governador João Dória. A gente lembra, como a gente viu, então, essa flexibilização vai depender das taxas de ocupação dos leitos de UTI e das taxas de isolamento nos 645 municípios do estado. O estado de São Paulo, que já registra 6.220 mortes pela Covid-19 e mais de 83 mil casos confirmados. A gente lembra também que a taxa de ocupação nas UTIs da região metropolitana de São Paulo já passa dos 90%. Isso preocupa, Ana Paula. Obrigada pelas suas informações, Sabina. E o estado do Rio ultrapassou a marca de 4.000 mortes por coronavírus. Já são quase 40 mil casos confirmados. E, em meio a isso, a Prefeitura da capital publicou um decreto incluindo igrejas e templos religiosos entre os serviços essenciais, ou seja, aqueles que podem funcionar. Edivaldo Nodóssola traz os detalhes para a gente. Bom dia, Edivaldo. Pois é, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. Segundo a Prefeitura, a cidade apresentou, abre aspas, uma boa resposta à Covid-19 e que menos pessoas teriam se contaminado do que era esperado. Lembrando que, de acordo com os dados oficiais, só na cidade do Rio são mais de 22 mil casos confirmados da doença. A cidade do Rio continua em isolamento, mas medidas de relaxamento já estão sendo estudadas, como, por exemplo, a reabertura dos templos religiosos. Olha só, os cultos poderão ser realizados desde que algumas regras sejam cumpridas, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, a disponibilização de álcool em gel e o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. O prefeito Marcelo Crivella também quer começar a reabrir o comércio, iniciando pelas lojas de imóveis e pelas concessionárias de veículos, que, segundo ele, não geram aglomeração.
e a Justiça suspendeu a decisão da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que queria reabrir o comércio e deu um prazo de 48 horas para que seja apresentado um laudo técnico que comprove que a medida não traz riscos à saúde da população. Segundo a decisão da Justiça, só os serviços essenciais podem continuar funcionando. Lembrando que Duque de Caxias é o segundo município com mais mortes pela Covid-19 no estado do Rio. Mesmo assim, a Prefeitura de Duque de Caxias vai recorrer da decisão para tentar reabrir o comércio. Ana Paula. Obrigada, Edivaldo. E olha, no Rio, além de todas as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes com essa pandemia, muitos deles foram proibidos de fechar as portas em áreas dominadas por milícias. É que os bandidos querem manter a extorsão em dia, que é aquele pagamento obrigatório que os comerciantes têm que fazer para as quadrilhas. O homem de camisa preta é um miliciano que aborda um comerciante em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. A situação para a gente comerciante está complicada. É muito complicado. Estamos sendo obrigados a trabalhar com essa epidemia aí do Covid-19. O decreto do governo fechou as portas de todo o comércio não essencial do estado. Mas o que está escrito no papel e assinado pelo governador não vale nas regiões dominadas pelos milicianos, que impõem medo a mais de 2 milhões de cidadãos e obrigam comerciantes a manterem as portas abertas sob ameaça de morte ou expulsão da comunidade. Os milicianos vieram aqui e me obrigaram a ficar com o comércio aberto. Falaram se eu fechar o comércio para fechar de uma vez e meter o pé. Entendeu? Eles estão falando isso para todo mundo. Ou até que vai nos matar se fechar o comércio, para ter dinheiro para pagar eles. Mesmo com medo, com vários casos de doença na cidade, nós somos obrigados a mantermos a porta dos nossos comércios abertos, mediante ameaça de morte, com cidadãos armados, encapuzados, que têm causado o terror para que nós venhamos aqui passarmos esse período de perigo de sermos contaminados pelo vírus. A milícia quer as lojas abertas para continuar cobrando taxas ilegais de quem trabalha honestamente. Os milicianos não escondem que o chefe da quadrilha comanda a extorsão aos comerciantes de dentro da cadeia. Fui falar com um deles ainda, os caras abusados ainda. O cara pegou e falou que tá cumprindo ordem do chefe deles, que não, o chefe ainda tá preso, que é o Tirso. Ele matou muita gente inocente. Eles ainda me mandaram falar no telefone com esse Tirso. Osmar da Silva Gomes, o Tirso, foi preso em julho do ano passado. Ele é acusado de fazer com que os corpos de pessoas assassinadas pela quadrilha do miliciano Orlando Curicica desapareçam. Como pode isso? O cara dentro de uma cadeia, o cara preso, ter telefone lá dentro para passar ordem aqui fora para os comparsas dele. Procurada, a Polícia Civil disse que tem conhecimento das denúncias e que elas estão sendo investigadas. Entre milicianos e traficantes, é uma boa parte da população do Rio que tem que seguir aí o que mandam os bandidos. Olha, uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas com o Ibope revelou que para cada caso confirmado de coronavírus no país, há outros 7 que não estão nas estatísticas oficiais. Esse estudo foi feito durante uma semana aqui no mês de maio em 133 municípios de todos os estados e também no Distrito Federal. Os pesquisadores, usando equipamentos de proteção individual, fizeram mais de 25 mil entrevistas e testes rápidos. Em 90 municípios, conseguiram testar pelo menos 200 moradores. Nessas cidades, essas 90, vivem mais de 54 milhões de pessoas, que dá pouco mais de 1/4 da população brasileira. A partir dos resultados dos testes, os pesquisadores calcularam que um total de 760 mil brasileiros nessas cidades foram infectados, ou seja, 1,4% da população. Na véspera da pesquisa, os números oficiais apontavam, bem menos, quase 105 mil casos confirmados de Covid-19 nessas 90 cidades. Só na capital paulista, por exemplo, a pesquisa concluiu que a taxa de infecção é de 3,1% da população, com 380 mil moradores infectados. Esse número aqui é maior do que as estatísticas oficiais do Ministério da Saúde para todo o Brasil.
Brasil. No Rio de Janeiro, a taxa é de 2,2%, com um número aqui de 147 mil infectados. Segundo a pesquisa, um número, então, 4 vezes acima do confirmado no Rio de Janeiro. Entre as cidades que estão no topo da lista com as maiores taxas de infecção, 5 são do norte: Breves, no Pará, Tefé, no Amazonas, Castanhal e Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. E em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, as medidas de isolamento estão ficando mais rígidas. A cidade chegou até a reabrir o comércio no início de maio, mas aí os casos de Covid dispararam. A repórter Maria Mariana tem as informações. Aí tiveram que voltar atrás, né, Maria? Bom dia para você. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. A flexibilização do comércio começou no dia 5 de maio, mas depois de 3 semanas os números saltaram. Foram de 198 casos confirmados para 635. O número de mortes também aumentou consideravelmente. Até o dia 4 de maio eram 4 óbitos na cidade, agora já são 25 e outras 6 mortes continuam sendo investigadas. O número de casos suspeitos chega a 3.440 e com a ocupação de leitos no hospital de referência da Covid-19 em 54%, o novo decreto estabelece que apenas os serviços essenciais voltem a funcionar aqui em Angra dos Reis. Praias, cachoeiras e trilhas também estão fechadas e o acesso a Angra está restrito aos moradores. A Prefeitura também estabeleceu um horário para a circulação de pessoas e veículos pela cidade. Após as 10 horas da noite, só pode estar na rua quem realmente precisar e puder comprovar essa necessidade. Ana, eu volto com você. Obrigada, Maria. A gente vê então algumas cidades, né, endurecendo as regras de isolamento e outras indo na direção contrária. É o caso de Belo Horizonte, por exemplo, que ontem começou a reabrir o comércio e por lá pesquisadores da UFMG alertam para os riscos do relaxamento desse isolamento social. A Aline Guiar vai falar disso pra gente. Aline, bom dia. Os especialistas afirmam que se a taxa de isolamento da cidade aí cair, o número de infectados pode dobrar até julho. Isso preocupa, claro, né, Ana Paula? Bom dia para você, bom dia a todos. Os pesquisadores estão preocupados porque, segundo eles, só as medidas de proteção individual, como o uso de máscaras e álcool em gel, ainda não são suficientes para conter o avanço da doença. A fila para entrar no shopping popular no centro de BH dobrava o quarteirão no primeiro dia de reabertura parcial do comércio. Foram autorizadas a funcionar lojas de peças de carro, cosméticos, tecidos, entre outras, sempre cumprindo normas, como evitar aglomeração, exigir máscaras de proteção, fornecer álcool em gel. Em toda a cidade, 30 mil pessoas devem voltar ao trabalho nessa primeira fase de flexibilização das medidas de restrição. Eu saí, que eu precisei de algumas coisas, precisei fazer as coisas hoje que eu saí. Mesmo com a abertura parcial, a gente tem que tomar os devidos cuidados, né, ainda de forma redobrada, porque a gente está exposto. Definitivamente o momento não é para relaxar. Se o isolamento social diminuir, mesmo se as pessoas tomarem o cuidado de usar a máscara de proteção, lavar as mãos e evitar ficar perto umas das outras, a taxa de infectados pelo coronavírus vai aumentar. O alerta é feito por especialistas em números. O Departamento de Estatística da UFMG fez uma projeção. O cálculo leva em consideração a quantidade de pessoas nas ruas, o número de internados nos hospitais e a hipótese de que, adotando medidas de proteção individual, a possibilidade de contágio é reduzida em 3 vezes. As pessoas podem se proteger, mas se o isolamento social na capital mineira, que estava em 49%, cair para 40%, o número de infectados simultâneos deve passar de 3 mil no início de julho. Hoje, a média é de 1.500 infectados. Você diminui o isolamento, tem mais possibilidades de transmissão do vírus. Isso faz com que o número de casos vá aumentando. Daí, se o número de casos vá aumentando, uma fração dessas pessoas, 15% a 20% dessas pessoas, vão estar sujeitas a uma internação hospitalar. A Prefeitura de BH flexibilizou o funcionamento do comércio porque os dados que medem a velocidade da epidemia estão estáveis e há leitos disponíveis nos hospitais. Mas o aviso é, se não houver colaboração e os números começarem a subir, o fechamento das lojas pode voltar a acontecer. O médico infectologista orienta a população.
entrar no transporte coletivo mais calada, né? É sempre de máscara. Se for entrar num estabelecimento comercial, vê se está muito tumultuado, se tiver, não entre. Entrar de máscara, e mais, né? A gente vai ter que entrar rápido e sair rápido, caladinho. Segundo a Prefeitura, quase 10 mil estabelecimentos foram reabertos ontem aqui em BH. E a expectativa é que um novo grupo de lojas seja liberado na sexta-feira. É isso, Ana Paula. Flexibilização não quer dizer volta à vida normal, né? Todos os cuidados devem continuar. O isolamento social, para quem puder, ainda é necessário, fora aqueles outros todos os cuidados, né? Máscara, álcool, gel, enfim. Obrigada, viu, Aline? E vamos ver agora outras medidas adotadas por estados e municípios no combate à pandemia. No Pará, a Justiça decretou lockdown em Altamira, que fica no sudoeste do estado. Segundo a Defensoria Pública, que fez o pedido, as medidas de isolamento adotadas pela Prefeitura lá de Altamira não têm sido suficientes. E agora essa decisão obriga o município a começar o bloqueio em 48 horas. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada. Em Belém e em outras 15 cidades, o lockdown foi suspenso ontem, incluindo aí o município de Breves, onde um estudo que a gente mostrou aqui agora há pouco revelou que 1 em cada 4 pessoas já foi infectada. O governo de Sergipe decretou luta oficial de 3 dias pelas 103 pessoas mortas pela Covid-19 no estado. E para conter o avanço da doença, as medidas de isolamento foram prorrogadas. O decreto que suspende as atividades comerciais essenciais as não essenciais, foi renovado até o dia 1º de junho, portanto, atividades não essenciais suspensas até lá. Já a suspensão das aulas presenciais em escolas e universidades foi estendida até o dia 30 de junho. E o Ministério Público Federal investiga uma denúncia de que a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais, não respeitou as regras de isolamento social. E aí, nada menos que 40% dos alunos foram contaminados pelo novo coronavírus. Vamos falar para Barbacena? Tem as informações com a Larissa Zimmermann. Bom dia, Larissa. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Essa investigação começou depois de uma denúncia do Conselho Tutelar. 204 alunos entre 14 e 18 anos já foram contaminados pelo coronavírus e 90 alunos permanecem aqui na Epicar em isolamento. Segundo a Aeronáutica, o número de alunos contaminados corresponde a quase 40% do número total de alunos da instituição. Um relatório do Ministério Público afirma que até semana passada faltava álcool em gel nas salas e alojamentos e que o espaço entre as camas dos alunos era menor que o ideal. As aulas estavam suspensas, mas professores e adolescentes continuavam estudando em grupos. A Escola de Cadetes do Ar informou que todas as pessoas que tiveram contato com esses alunos que foram infectados estão isolados em casa e que a Aeronáutica cuida da saúde e proteção dos seus alunos. Barbacena é a 4ª cidade no estado de Minas Gerais com maior número de infectados. São 255 casos confirmados até o momento. Ana Paula. Obrigada, Larissa. E o Ministério da Saúde apresentou ontem diretrizes para a construção e instalação dos hospitais de campanha. Isso depois que vários estados já montaram seus hospitais de campanha. Não é isso, Juliana Morrone? Bom dia para você. E a recomendação é que só se faça hospital de campanha em último caso. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. A pergunta que muitos secretários de saúde nos estados estão fazendo é, agora essa recomendação? Muitos já montaram hospitais de campanha que já estão sendo usados. O Ministério da Saúde recomendou que esses hospitais sejam construídos depois de esgotadas todas as outras possibilidades de atendimento, como ampliação de leitos e contratação de vagas na rede privada. Os hospitais de campanha devem receber pacientes da Covid-19 com sintomas de baixa e média complexidade. O governo federal vai repassar R$ 43 mil por leito durante um prazo de 3 meses. Durante a entrevista coletiva, os representantes do Ministério da Saúde foram questionados sobre a decisão da OMS de suspender os testes com a hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde disse que o protocolo do Ministério não vai mudar. Segundo ela, o Ministério tem um banco de informações
de 216 protocolos sendo usados em diversos países. Mais cedo, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma videoconferência com a Fundação Oswaldo Cruz e reforçou que os casos de coronavírus devem se multiplicar pelo interior e as capitais terão que se preparar para atender os pacientes das cidades menores. Vamos ter que ter as estruturas que foram preparadas na capital e região metropolitanas para receber esse pessoal do interior que não tem as estruturas lá. E o Ministério da Saúde informou que tem apenas informações sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI de 46% dos hospitais que estão no plano de contingência do combate ao coronavírus. Então, continua aí a falta de informação, né, Ana? Que é fundamental para ter um trabalho efetivo aí de combate à doença e de tratamento dos pacientes. Exatamente, Juliana. Obrigada, viu? Até já. Nada. E um navio petroleiro vindo do Caribe está num impasse com as autoridades de saúde na Paraíba. É que 12 tripulantes testaram positivo para a Covid-19 e agora o navio está proibido de seguir viagem. O Ítalo de Lucena atualiza a situação para a gente. Ítalo, bom dia. Ana, bom dia a você e a todos. O navio está aqui no porto da cidade de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, desde o dia 24 do mês passado. Lá dentro são 27 tripulantes. Inicialmente, 3 deles apresentavam sintomas da Covid-19. Quando a equipe da Anvisa foi lá dentro, descobriu que, na verdade, eram 6 pessoas contaminadas. E agora, pouco mais de um mês depois, esse número dobrou, já são 12 infectados. 3 deles precisaram sair do navio para receber atendimento em um hospital de João Pessoa, mas já retornaram à embarcação. A Secretaria de Saúde aqui do município diz que a empresa dona do navio já solicitou a liberação dele para que possa seguir viagem, mas por enquanto ele continua aqui na Paraíba. A Anvisa explicou que funciona da seguinte forma: a cada novo caso que aparece, esse prazo de quarentena é renovado e estendido e que só vai liberar depois que tiver todo mundo curado e que a quarentena tenha sido cumprida de forma correta. Por enquanto, Ana, ninguém entra e ninguém sai desse navio, viu? Volto com você. Segue o impasse, Ítalo. Obrigada pelas suas informações. E beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal não estão conseguindo receber a segunda parcela do pagamento. E olha que estranho, eles receberam a primeira parte do dinheiro e agora o sistema informa que muitos deles não estão aptos porque não se enquadram nos requisitos do programa. Para muitos brasileiros, foi uma saga receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Fabiana vende doces caseiros e mora de aluguel com um filho. Ela conseguiu sacar os R$ 600 pagos pelo governo federal no final de abril, mas não conseguiu a segunda parcela e ficou surpresa com a informação que ouviu na central de atendimento da Caixa. Falou que eu não era apta a receber a segunda parcela do auxílio, né? Mas quando eu vou no DataPrev e no aplicativo do auxílio emergencial, dá que eu estou aprovada. Eu queria saber o porquê está acontecendo isso. Recebemos vídeos de outros beneficiários enfrentando esse problema, como a Daniela. Eu fiquei surpresa ao ouvir que eu não preencho mais os requisitos para receber o auxílio, sendo que sou mãe chefe de família, estou desempregada, eu era autônoma e preencho todos os requisitos do governo. Esta foi a mensagem eletrônica. Você não atende a todas as condições para continuar recebendo o auxílio emergencial. O Rodrigo ouviu a mesma mensagem quando digitou o CPF dele. Só que eu não entendo o motivo, porque eu tenho todos os requisitos para receber e não tem nenhuma informação do porquê. As regras do auxílio emergencial são definidas pelo Ministério da Cidadania. A Caixa é responsável pelo pagamento, depois que a DataPrev faz o processamento e cruzamento de dados dos solicitantes. Em nota, a DataPrev esclareceu que sua atuação terminou quando foi reconhecido o direito do cidadão no processamento da primeira parcela. E o próprio tutorial do Ministério da Cidadania diz que o auxílio emergencial será pago durante o período de 90 dias, ou seja, receberão 3 parcelas. Mas os beneficiários que estão sem receber a segunda parcela não conseguem descobrir por que o auxílio emergencial deles foi cancelado. Eles já acessaram vários canais de atendimento e o problema não foi resolvido. E dizem que não tem mais com quem reclamar. É o caso do Hans, que está desempregado e tem 2 filhos pequenos.
Queria saber como eu não atendo aos requisitos, se eu recebi a primeira parcela e agora não posso receber a segunda. Vai entender, né? Nós pedimos esclarecimento ao Ministério da Cidadania, mas até agora não tivemos resposta. Voltamos a falar da operação da Polícia Federal que cumpre mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, inclusive na residência oficial do governador do estado. A investigação é sobre denúncias de corrupção na contratação da organização social que está construindo os hospitais de campanha do estado do Rio. A Beth Luquez está lá em frente ao Palácio Laranjeiras e tem mais detalhes dessa investigação pra gente, né, Beth? Bom dia. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Nós permanecemos aqui na porta do Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador Wilson Witzel. Há pouco, policiais federais saíram daqui carregando malotes. Equipes da Polícia Federal de Brasília chegaram aqui ao Palácio por volta das 6 da manhã, portanto, permaneceram aqui cerca de 3 horas. O governador Wilson Witzel está dentro do palácio ainda. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador, ao ex-secretário de Saúde Edmar Santos e também a IABAS, a organização social contratada de forma emergencial pelo governo do estado para construir 7 hospitais de campanha. Contrato esse de 770 milhões de reais, 256 milhões já pagos. Há suspeita de fraudes nesse contrato. A gente lembra que há atrasos nas construções, dos hospitais de campanha, são ao todo 7. Esses atrasos chegam a quase um mês. Apenas um hospital de campanha ficou pronto e está sendo usado para tratar pacientes com coronavírus. O contrato chamou atenção porque não tem prazo de entrega, não estabelece multas em caso de atraso nessa entrega. O escândalo de suspeita de fraudes, ele veio à tona com a prisão do ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves, isso há quase um mês. Na cadeia, ele foi ouvido por promotores do Ministério Público Estadual e, segundo fontes, esse depoimento foi muito revelador. Esse depoimento, então, foi entregue ao STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, já que havia citações ao governador Wilson Witzel. E foi o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, quem autorizou a abertura de inquérito para investigar o governador Wilson Witzel. E esse é um caso que corre em segredo de justiça. A gente não tem muitos detalhes ainda sobre ele, Ana. E a gente está aqui, vai permanecer na porta do Palácio Laranjeiras, aguardando o pronunciamento do governador, Ana. Ok, obrigada, Beth. Até já. Bom, vou incluir aqui, chamar a Miriam Leitão para falar um pouco do contexto dessa operação autorizada pelo STJ, porque, Miriam, bom dia, é uma operação que acontece dias depois das mudanças na Polícia Federal. É uma operação que acontece dias depois das mudanças na Polícia Federal. Pois é, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O que assusta é o contexto, porque, claro, que a Polícia Federal e todos os órgãos de controle têm que continuar investigando a corrupção no Brasil, em qualquer lugar que aconteça. Isso é claro, é importante. Agora, acontece nesse contexto que a Ana Paula estava falando. O contexto em que o presidente fez uma interferência clara na Polícia Federal. Ele tirou o diretor, tentou colocar um diretor muito amigo, não conseguiu, e aí colocou uma outra pessoa que foi indicada por esse primeiro indicado do presidente. Fora isso, todas as outras coisas, a reunião em que ele diz claramente que vai interferir, a mudança da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a equipe que veio fazer a operação na casa do governador, no Palácio Laranjeiras, no Palácio Guanabara, veio de Brasília, mas tudo isso cria uma situação muito desconfortável para o país, a situação delicada que o país está, porque a gente quer que haja o combate à corrupção, mas a gente não quer uma polícia política. Complicou mais ainda o fato de que uma deputada bolsonarista, Carla Zambelli, que vive no Palácio do Planalto, está sempre no Palácio do Planalto, está sempre em contato com o presidente Bolsonaro, ter antecipado que haveria
uma operação contra os governadores. O presidente tem feito um ataque direto aos governadores, particularmente o governador do Rio e de São Paulo. Então, é importante que o país preserve essa questão. É preciso combater a corrupção, mas a Polícia Federal tem que ser completamente autônoma. É disso que se falava quando a gente insistiu tanto no ponto, a imprensa falou, falamos aqui, tantas pessoas falaram que a Polícia Federal não pode ter ligação direta com o presidente da República, exatamente para não pairar sobre a operação da Polícia Federal a dúvida que hoje paira. Até que ponto isso é uma investigação que tem que ser feita, e há indícios, inclusive já vinha sendo acompanhado na Secretaria de Saúde, e até que ponto isso aí é parte de um conjunto de pressões do presidente sobre os seus supostos adversários políticos. Esse é o temor, e esse temor não pode pairar sobre as instituições, né? E a confusão que o presidente produziu nos últimos dias com todas as suas declarações, todos os seus atos, gerou essa dúvida, alimenta essa dúvida. Então é importante que fique claro, a Polícia Federal tem que ser, e aí está provado, até nessa dúvida que nos atinge hoje, nessa manhã, tem que ser um órgão completamente autônomo, independente. Não tem que ter a intimidade que o presidente Jair Bolsonaro quer ter com a Polícia Federal. Ana Paula. Obrigada, Miriam. E sobre essa possibilidade de vazamento dessa operação de hoje, a Federação Nacional dos Policiais Federais disse que sabe da ligação entre a deputada Carla Zambelli e associações de delegados, mas afirmou que acredita na lisura da Polícia Federal. E foram oficializadas várias dessas mudanças feitas na Polícia Federal. Juliana, ainda teve mais mudança ainda. Ana, exatamente na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, aquela que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, motivou pressão do presidente Bolsonaro por interferência. A Polícia Federal trocou 26 superintendências regionais da corporação nos estados, além de ao menos outros 8 cargos de chefia. A mudança na Superintendência do Rio de Janeiro é uma das que foram oficializadas. Os nomes foram publicados em edição extra do Diário Oficial de ontem, com a assinatura do secretário executivo do Ministério da Justiça, que é o Tércio Issami Tocano. O novo diretor-geral da PF, Rolando de Souza, não assinou as nomeações. Teve troca até na direção do Instituto de Criminalística. Todas essas mudanças foram 3 semanas depois de o delegado Rolando de Souza assumir a direção da Polícia Federal. Ele estava na ABIN, lembra, como braço direito do chefe da agência, Alexandre Ramagem, que o presidente Bolsonaro queria como diretor da Polícia Federal. Bolsonaro não conseguiu emplacar o amigo da família, uma liminar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo impediu a posse de Ramagem, mas aí veio o segundo nome, Rolando de Souza. E agora esse troca-troca em cargos de chefia da Polícia Federal. Ana. Obrigada, Juliana. Até já. Até já. E o empresário Paulo Marinho está prestando depoimento agora na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Paulo Marinho está sendo ouvido nesse inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O repórter Danilo Vieira está lá e tem os detalhes. Danilo, bom dia. Bom dia, Ana. Esse depoimento está marcado para começar às 9 horas, portanto já começou, né? O Paulo Marinho chegou aqui na Superintendência da Polícia Federal por volta de 8h40, acompanhado por alguns advogados. E na entrada aqui da Superintendência, a gente percebeu que ele estava carregando um grande envelope de papel pardo e dava para ler aquele versículo bíblico do apóstolo João: "Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará", que acabou virando uma espécie de slogan presidencial. Como você disse, Paulo Marinho vai ser ouvido aqui hoje no inquérito que investiga as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, inclusive tentando trocar o comando da PF em Brasília e também a superintendência da polícia aqui no Rio. A Polícia Federal pretende cruzar dados de investigações que envolvam a família Bolsonaro. Delegados do Serviço de Inquéritos Especiais, inclusive, pediram à Superintendência da Polícia Federal no Rio que preste informações a respeito do inquérito que investiga eventuais vazamentos na Operação Furna da Onça. A gente lembra que o empresário Paulo Marinho revelou ter ouvido do então deputado estadual Flávio Bolsonaro que um delegado da PF vazou informações sobre a Operação Furna da Onça, que investiga o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio.
Flávio Bolsonaro não era investigado, mas foi nessa operação que apareceu o relatório sobre movimentações financeiras suspeitas de assessores da Assembleia, inclusive do PM aposentado Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro na época. Semana passada, Marinho foi ouvido 2 vezes nesse inquérito sobre a Forna da Onça, e uma vez aqui na Polícia Federal e outra no Ministério Público Federal. O senador Flávio Bolsonaro, de quem Marinho é suplente, pediu para acompanhar o depoimento de hoje, mas o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou sigilo sobre esse depoimento, Ana. Obrigada, Danilo. E o presidente Jair Bolsonaro pediu o arquivamento dessa investigação que apura se ele tentou interferir na Polícia Federal. E ontem Bolsonaro também se convidou para encontrar o Procurador-Geral da República. E, Juliana, é justamente o Procurador-Geral Augusto Aras quem vai decidir se denuncia ou não o presidente Bolsonaro nesse caso. Sim, Ana, e para isso ele vai analisar as investigações da Polícia Federal. Ontem a polícia apreendeu a câmera e cartões de memória usados para gravar a reunião ministerial. Peritos vão analisar se a gravação foi editada. O Procurador-Geral da República disse que vai se manifestar até o fim da semana sobre o conteúdo do vídeo e pode pedir mais diligências, busca e apreensão de provas e até depoimentos. O presidente Jair Bolsonaro acompanhava por videoconferência a posse do novo chefe da Procuradoria do Cidadão, Carlos Vilhena. Quando a cerimônia chegava ao fim, Bolsonaro se convidou para ir até a Procuradoria-Geral da República cumprimentar o novo procurador. Se me permite a ousadia, se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí, da Procuradoria-Geral da República. Em poucos minutos, o presidente já estava na PGR, cumprimentou os presentes e posou para fotos com o Procurador-Geral Augusto Aras, que vai decidir se oferece denúncia contra o presidente no inquérito que investiga a suspeita de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. Ontem, no fim da tarde, o Planalto divulgou nota assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Diante da recente divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, o presidente afirma que nunca interferiu nos trabalhos da Polícia Federal, que são levianas todas as afirmações em sentido contrário, e que os depoimentos de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que ele nunca solicitou informações a qualquer um deles, que espera a responsabilidade e serenidade no trato do assunto, que, por questão de justiça, acredita no arquivamento natural do inquérito que motivou a divulgação do vídeo. O presidente também reafirmou o compromisso e respeito com a democracia e membros dos poderes legislativo e judiciário. Disse que devemos atuar para termos uma verdadeira independência e harmonia entre as instituições da República com respeito mútuo, e reiterou a sua lealdade e compromisso com os valores e ideais democráticos que o conduziram à presidência da República. A Polícia Federal recolheu ontem no Palácio do Planalto câmera de vídeo e cartões de memória que gravaram a reunião ministerial do dia 22 de abril, uma das provas do inquérito que investiga a suspeita de interferência política do presidente Jair Bolsonaro. Os equipamentos agora vão passar por perícia para saber se a gravação entregue pelo governo ao Supremo Tribunal Federal foi editada. Na reunião, o presidente disse que não ia esperar que amigos ou parentes fossem prejudicados para tomar providências. Avisou que iria interferir e olhou para o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os delegados solicitaram explicações ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência sobre trocas na segurança pessoal de Bolsonaro. O pedido, feito ao ministro Augusto Heleno, é para ter acesso, nos anos de 2019 e 2020, a todas as eventuais trocas de comando da chefia da segurança do presidente e seus familiares, todas as eventuais trocas de comando na chefia no escritório regional do Gabinete de Segurança Institucional no Rio de Janeiro. O presidente disse que, quando falou de segurança nossa no Rio, na reunião, se referia a trocas em sua segurança pessoal. O ex-ministro Sérgio Moro afirma que Bolsonaro, na verdade, se referia a trocas na cúpula da Polícia Federal. A TV Globo revelou que, menos de um mês antes da reunião ministerial, houve mudanças na equipe de segurança do Rio de Janeiro, o que contraria a versão de Bolsonaro. Então a expectativa é para essa manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o vídeo da reunião ministerial, né, Ana? É isso, Juliana. E no meio de toda essa investigação aí, o governo reuniu o apoio de partidos do chamado Centrão. É uma aproximação
formal agora com esses partidos que são conhecidos pelo famoso toma lá da cá, né, Juliana? Por trocarem apoio por cargos. Velhos conhecidos aqui de Brasília, né, Ana? O Centrão é a alma e o coração daquilo que chamam de velha política. Reúne partidos e parlamentares que trocam votos e apoio por outros interesses. A ideia de governistas é formar uma base no Congresso que pode chegar a 250 parlamentares e se blindar de uma eventual denúncia ou um processo de impeachment. Ontem teve a primeira reunião do grupo que apoia o governo. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, recebeu no gabinete dele os líderes do Progressistas, Republicanos, PRB, Patriota, PSC, PTB, PSD e PROS. Os líderes do PL e do Avante não participaram do encontro, mas as duas legendas do Centrão também passaram aí a ajudar nessa recém-criada base de apoio ao governo Bolsonaro. Juntos, esses partidos somam 183 deputados. O apoio do Centrão foi negociado pelo Palácio do Planalto com a distribuição de cargos, entre os quais o comando do DENOX e a diretoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, donos de orçamentos bilionários. Bolsonaro foi eleito negando e criticando o que chamava de velha política, esse toma lá da cá, mas começou a se aproximar do Centrão em março. E foi publicada a nomeação de Gustavo Sá para uma diretoria do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, ontem. O nome dele é ligado ao Centrão, já teve cargo lá no governo Temer, por indicação do antigo PR, hoje PL. Tem essa sopa de letrinhas, né, Ana? Tantos nomes aí, tantas siglas, mas que mostram e refletem esse grupo que é o da velha política, o do Centrão, troca de interesses. E vamos ver o que mais vem de nomeação aí pelos próximos dias, né? E, Juliana, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse ontem como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e fez um discurso defendendo a democracia e o diálogo. Ana, o ministro Barroso vai presidir o TSE nesse ano de eleições municipais e disse que é preciso armar o povo com educação. A cerimônia de posse foi um evento inédito. Todos os convidados formaram uma mesa virtual, entre eles o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado. No plenário, somente 4 ministros. Rosa Weber, que deixou a presidência, o ministro Luiz Felipe Salomão, escolhido para dar as boas-vindas, e os novos empossados. O presidente do TSE, como determina a Constituição, é escolhido entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelos próximos 2 anos será Luiz Roberto Barroso. Ele assumiu uma vaga no STF em 2013. Nos últimos 2 anos, acumulava o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No lugar dele, na vice-presidência do TSE, assumiu o também ministro do STF, Luiz Edson Fachin. No discurso de posse, Barroso classificou as fake news como uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral. E mais que nunca, nós precisaremos de imprensa profissional, que se move pelos princípios éticos do jornalismo responsável, capaz de separar fato de opinião e de filtrar a enorme quantidade de resíduos que circula pelas redes sociais. A Justiça Eleitoral, por sua vez, terá grande empenho no sentido de informar e conscientizar as pessoas. Não dá para passar a notícia inverídica, repassar a notícia inverídica sobre o candidato rival e depois se indignar quando fazem o mesmo com o candidato da própria preferência. O novo presidente do TSE lembrou que as próximas eleições municipais que ele vai coordenar estão constitucionalmente marcadas para outubro. Ele reforçou que qualquer mudança no calendário por conta da pandemia deve ser a menor possível, para evitar mexer também na posse dos eleitos, marcada para janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de enaltecer a solidez da democracia no Brasil, sem citar a reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgada na sexta-feira passada, aquela em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez ataques ao Supremo. Barroso defendeu o diálogo e as instituições. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nela, só não há lugar
para a intolerância, para a desonestidade e para a violência. Como qualquer instituição em uma democracia, o Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe lembrar, porém, que o ataque destrutivo às instituições, a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, já nos trouxe 2 longas ditaduras na República. São feridas profundas da nossa história que ninguém há de querer reabrir. O novo presidente do TSE destacou que a melhor arma para a população manter essa conquista é a educação. A educação, mais que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência. O Senado aprovou a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para esclarecer falas dele na reunião ministerial do dia 22 de abril. Entre outras coisas, o ministro disse que, por ele, botaria vagabundos na cadeia, começando no Supremo Tribunal Federal. A data da audiência pública ainda não foi marcada, mas o comparecimento de Weintraub, Ana, é obrigatório. Obrigada, Juliana. Voltamos a falar da operação da Polícia Federal que investiga indícios de corrupção na construção dos hospitais de campanha do estado do Rio. As equipes cumprem agora de manhã 12 mandados de busca e apreensão, inclusive na residência oficial do governador Wilson Witzel. E uma das equipes esteve no apartamento do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. O Pedro Figueiredo está lá com outras informações para a gente. Bom dia, Pedro. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. O ex-secretário estadual de saúde aqui do Rio, Edmar Santos, mora nesse prédio aqui no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Os policiais federais estiveram aqui e saíram com um malote com documentos. Edmar Santos deixou a secretaria no dia 17, depois de denúncias de irregularidades em contratações da pasta e também de atrasos na entrega dos hospitais de campanha, que deveriam ter ficado prontos até o dia 30 de abril, que até agora apenas um está funcionando e mesmo assim com a capacidade incompleta. Depois de deixar a Secretaria de Saúde, Edmar Santos ganhou o cargo de secretário extraordinário de acompanhamento das ações governamentais integradas da Covid-19, um cargo que, segundo fontes, foi criado para ele, para que Edmar tivesse foro, já que a Constituição Estadual aqui do Rio prevê que secretários estaduais têm foro e só podem ser denunciados pelo Procurador-Geral de Justiça, e havia várias investigações da saúde no Ministério Público aqui do Estado. Essa operação de hoje é da Polícia Federal de Brasília, e o Bom Dia Brasil teve acesso à decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ler aqui 2 trechinhos dessa decisão. Vamos lá. Numa delas, o ministro afirma o seguinte, olha, que o novo compartilhamento de provas proveniente da Justiça Federal do Rio de Janeiro demonstra vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama do Estado do Rio, Helena Witzel, que é advogada, e as empresas de interesse de Mário Peixoto, empresário preso há 2 semanas. Em especial, o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios entre seu escritório de advocacia e a empresa DPAD Serviços Diagnósticos Limitada, bem como comprovantes de transferência de recurso entre as 2 empresas. Além disso, na decisão, o ministro afirma que há um indicativo de possível ajuste ilícito entre Mário Peixoto e o governador Wilson Witzel, uma vez que o governador deu provimento a recurso apresentado pela organização social Unir Saúde, que é ligada a Mário Peixoto. A gente lembra que na denúncia, um dos trechos cita que, em relação à desqualificação da Unir, pessoas ligadas a Mário Peixoto disseram que tinham falado com o 01 do Palácio. Teve operação também em São Paulo. A Polícia Federal fez buscas na sede da organização social IABAS, que foi contratada para administrar esses hospitais de campanha. A organização social, inclusive, que apresentou proposta antes da Secretaria de Saúde apresentar o termo de referência. Do Rio de Janeiro, Pedro Figueiredo, para o Bom Dia Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre essa operação. O que ele disse, Juliana?
Ana, ele também foi questionado sobre a deputada Carla Zambelli, do PSL. Em entrevista à Rádio Gaúcha ontem, Zambelli antecipou que a Polícia Federal estava prestes a deflagrar operações contra desvios na área de saúde nos estados. Na entrevista de ontem, a deputada Zambelli, do PSL de São Paulo, disse que deve ter operações com alguns governadores investigados. Agora há pouco, então, o presidente Bolsonaro falou sobre essa operação. Sobre essa operação, presidente. Parabéns à Polícia Federal, fiquei sabendo agora. Parabéns à Polícia Federal. Parabéns. A deputada Carla Zambelli sabia dessa operação? Pergunta para ela. Isso foi agora há pouco, aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. Ana. A gente vai seguir acompanhando a operação, traz outras informações ainda nessa edição do Bom Dia Brasil. Obrigada, Juliana. Tá certo. Nada. Enquanto o mundo passa de 5,5 milhões de casos do novo coronavírus, a Organização Mundial de Saúde alerta que até países com uma diminuição agora de infectados podem enfrentar uma segunda onda de contágio imediatamente se relaxarem as medidas de isolamento cedo demais. Vamos ao vivo até Nova York falar sobre isso com a Sandra Coutinho, porque é o caso aí dos Estados Unidos, né, Sandra? Bom dia. Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Pelo segundo dia seguido, caiu o número de mortes e de novos casos aqui nos Estados Unidos. Ontem foram cerca de 21 mil novos casos e 505 mortes. É a primeira vez que os Estados Unidos têm 2 dias seguidos com menos de 1.000 mortes diárias desde que a doença explodiu aqui em março. O que a Organização Mundial da Saúde alerta é que uma retomada precoce das atividades pode fazer os casos explodirem de novo, ainda nessa primeira onda de contágio, que parece já estar sendo controlada. E isso aconteceria sem o intervalo que muitos lugares precisam para poder se preparar para um segundo pico da doença. Todos os estados americanos já reabriram de alguma forma. O diretor executivo da OMS, Mike Ryan, disse que o Brasil deve manter as medidas de isolamento e segurar a retomada da economia até que consiga fazer testes em massa. Embora a Flórida tenha um percentual de casos de coronavírus maior do que o Brasil, o governo americano decidiu antecipar a restrição de entrada no país de brasileiros e estrangeiros que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias. A medida ia entrar em vigor na sexta-feira, agora vai passar a valer à meia-noite de hoje. Agora, uma das grandes apostas dos Estados Unidos para controlar a pandemia são os detetives de contato. É uma estratégia simples e barata em que exércitos de pessoas rastreiam quem entrou em contato com alguém infectado. A Biblioteca de São Francisco continua fechada para o público, mas dentro dela, bibliotecários se transformaram em detetives do coronavírus. Jéssica Jaramillo trabalha na própria mesa. A função dela é rastrear as pessoas que tiveram contato com um novo infectado e convencê-las a fazer quarentena. Rastreadores de doenças já existiam antes da pandemia, principalmente para ajudar a conter o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, nos Estados Unidos. Mas agora, a estimativa é de que os Estados Unidos contratem 300 mil rastreadores de contatos, 17 mil só em Nova York, segundo o governador Andrew Cuomo. Porque quanto mais infectados, mais rastreadores são necessários. A estratégia americana é diferente dos países asiáticos, que usam aplicativos e dados dos telefones, como GPS, para fazer esse rastreamento e controle, gerando críticas de uma possível invasão de privacidade. O problema é que às vezes as pessoas mentem. Mesmo assim, para William Hazeltine, médico americano PhD, ex-professor da Escola de Medicina de Harvard e fundador de 2 centros de pesquisa na universidade, isolamento e rastreamento são as melhores formas de combater a pandemia. A receita é simples, ele me diz. Encontre as pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas. Não é preciso nem testá-la. Ela foi exposta ao vírus. Agora precisa fazer quarentena, isolada em um quarto por 14 dias. Mas ele avisa. Apesar da receita ser simples e exigir somente um exército de rastreadores com um telefone e um computador, se o país não reconhecer o tamanho do problema, ele não tem como controlar a pandemia.
Se você negar que Covid é um problema grave e se não usar os poderes do governo para combatê-lo, nem o Brasil e nem os Estados Unidos vão conseguir controlar essa pandemia. Enquanto isso, Jéssica fica feliz por estar ajudando no esforço para reabrir o país mais rapidamente e de forma mais segura. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde também criou um serviço de busca ativa de possíveis contaminados pelo coronavírus. Desde o dia 1º de abril, o Ministério ligou para 18 milhões de brasileiros. Os entrevistadores fazem perguntas e, dependendo das respostas, podem encaminhar a pessoa para um teleatendimento pré-clínico com um profissional de saúde. O Ministério disse que pretende entrar em contato com 120 milhões de brasileiros. E o governo britânico sofreu hoje a primeira baixa por causa da polêmica envolvendo o principal assessor do primeiro-ministro, que desrespeitou as regras de confinamento. Cecília Malan, lá de Londres, fala disso pra gente. Cecília, bom dia. A pressão sobre o governo aí está cada vez maior, né? Só faz aumentar, Ana. Bom dia a todos. Hoje, o subsecretário de Estado da Escócia renunciou em protesto contra a atitude de Dominic Cummings, homem forte do governo britânico. Ao tentar se explicar ontem, o braço direito do primeiro-ministro disse que não se arrepende de ter dirigido mais de 400 quilômetros para ver os pais. Na época, Cummings e a mulher suspeitavam que poderiam estar com a Covid-19 e procuravam ajuda para cuidar do filho de 4 anos. Ele disse que agiu com responsabilidade e integridade e se recusou a pedir desculpas. Mas viagens deste tipo estão proibidas para evitar a transmissão do novo coronavírus. E a atitude dele irritou milhares de pais que ficaram doentes e continuaram cuidando dos filhos em casa, sem sair e sem ajuda, seguindo as ordens do governo. É grande a pressão pela demissão dele. Hoje veio à tona a história de um político que colocou a saúde pública em primeiro lugar, apesar de um drama pessoal. O governo holandês revelou que a mãe do primeiro-ministro, Mark Rutte, morreu no dia 13 de maio, aos 96 anos. Rutte não pôde se despedir da mãe porque respeitou a regra que proíbe visitas a casas de repouso. Um líder que pensa no bem de todos. Ana. É isso. Obrigada, Cecília. E milhares de pessoas saíram às ruas do Equador em meio à pandemia num protesto contra o governo. Cerca de 4 mil pessoas desrespeitaram completamente as regras de distanciamento para reclamar da resposta do governo à crise econômica provocada pela Covid-19. Na semana passada, o presidente Lenín Moreno anunciou o fechamento de estatais e cortes nos salários dos servidores públicos. O governo criticou o protesto por causa do alto risco de contágio. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul encontrou o corpo de um menino de 11 anos que estava desaparecido havia 10 dias. E a mãe dele confessou o crime. O repórter Josmar Leite acompanhou uma entrevista coletiva que a polícia deu agora há pouco sobre o caso e tem as informações sobre essa história bárbara, Josmar. Ana, bom dia a todos. O menino Rafael Matheus Vinques foi dado como desaparecido no dia 15 de maio na cidade de Planalto, que tem cerca de 10 mil habitantes no norte do estado. De acordo com a Polícia Civil, a Alexandra Dugokensky, mãe do menino, confessou ontem à noite que administrou remédios, deu 2 comprimidos para o menino porque na noite do dia 14 ele estaria muito agitado. O corpo de Rafael foi encontrado, indicado pela própria mãe, enrolado em um lençol e dentro de uma caixa de papelão na garagem da casa de vizinhos. Esses vizinhos não estavam em casa, estão viajando já há alguns dias. Alexandra Dugokensky foi presa por prisão temporária ontem à noite por homicídio. A polícia apura que foi por motivo fútil e também por impossibilitar a defesa da vítima. A polícia ainda está investigando a participação de outras pessoas neste crime. Outras diligências estão sendo cumpridas, como perícias e também depoimentos de outras pessoas. A polícia também chama muito a atenção para as semelhanças com o caso do menino Bernardo Boldrini, que foi morto também pela madrasta aqui no Rio Grande do Sul, também na cidade de Três Passos. Josmar Leite para o Bom Dia Brasil. Nossa, história de terror, né? Jaqueline Brasil já está por aqui? A gente fala agora de previsão do tempo. Jaqueline, bom dia.
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todos. Destaque hoje, o frio continua no sul, no centro-oeste e aqui no sudeste. E, de novo, a sensação vai ser de mais frio comparando com a temperatura oficial. No ponto mais alto da Serra Catarinense, por exemplo, os termômetros registraram mais cedo 0,5 grau, mas a sensação era de menos 15. Estava ventando forte na hora. Também tem o ar polar, né, que é frio e seco, avançou por todo o centro e sul do país e funciona como uma tampa, praticamente não deixa formar a nuvem. E sem o cobertor de nuvens, o que acontece? O calor do sol que a gente recebe durante o dia se perde rapidamente à noite, durante a madrugada, aí não tem jeito. De manhã fica gelado mesmo. Temos imagens ao vivo de Curitiba, agora faz 8 graus e mesmo com esse sol aí a sensação de apenas 3 graus. Depois sobe para 17. E essa é a mesma máxima prevista para Porto Alegre. Aqui em São Paulo, em BH, 21 graus, no Rio 26, também em Cuiabá. Já no norte e no nordeste esquenta. Rio Branco e Natal com máxima de 30. E pode chover forte. Risco de temporal para essa área aqui de Roraima até Tocantins e é a mesma condição também para o interior do Nordeste. Já no litoral, chuva fraca. Amanhã eu trago mais detalhes, mas já vou adiantando, viu? Vai esfriar mais ainda no sul e aqui no sudeste com risco de geada nas duas regiões, Ana. Tá certo. Até amanhã, Jaqueline. Até amanhã. E o Distrito Federal está começando a reabrir o comércio a partir de hoje. Só que uma das condições para poder trabalhar é apresentar um teste negativo para a Covid-19. E aí todo mundo correu atrás desse teste, né, Juliana? Já dá para adivinhar o que aconteceu, né, Ana? Muita fila, viu? Fila e mais fila. E essa decisão dos testes é uma parceria entre FEComércio e governo do Distrito Federal que permite que os funcionários do comércio façam um teste de graça. Olha aí, com amanheceu hoje o SESC aqui no Distrito Federal, onde as pessoas estão indo para fazer o teste. A gente vê aí as pessoas em máscara, né? Mas a fila é enorme e tem muita aglomeração. São pessoas que precisam testar negativo para a Covid-19 para voltar ao trabalho. E amanhã é a vez de shoppings aqui no Distrito Federal reabrirem. Praças de alimentação, salões de beleza nos shoppings permanecerão fechados, Ana. Ok, obrigada, Juliana. E em Mato Grosso do Sul, o governo montou barreiras sanitárias para testar e orientar motoristas sobre o novo coronavírus. A repórter Cláudia Geiger está em uma dessas barreiras em Campo Grande e mostra para a gente ao vivo como é que funciona o trabalho aí. Cláudia, bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. As barreiras sanitárias estão funcionando desde o início da manhã e os motoristas que estão entrando em Campo Grande passam por toda a desinfecção. Aqui, olha, tem todos os técnicos da vigilância sanitária, eles desinfectam os carros, colocam hipocloreto nas rodas e também fazem a medição da febre, para ver se alguém está com a temperatura acima ou algum sintoma de novo coronavírus. Essa pessoa imediatamente é encaminhada para o teste. Só nas entradas de Campo Grande são 5 barreiras, mas em todo o estado são 17 barreiras como esta. Mais de 600 mil veículos já foram parados. Aqui em Mato Grosso do Sul, a grande preocupação é com a interiorização da Covid-19, porque muitas cidades do interior estão com aumentos de casos e a curva de contágio no estado continua aumentando. As barreiras, olha, permanecem assim para quem entra e sai em todas as grandes cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Ana. Obrigada, viu, Cláudia? Você está acompanhando aqui no Bom Dia Brasil, desde o começo dessa edição, ao vivo, a operação da Polícia Federal que faz buscas em endereços do governo do estado do Rio, inclusive a sede do governo e a residência oficial do governador. Vamos ter as últimas informações ao vivo, mais uma vez com Beth Lucchesi. Beth. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez. O ministro Benedito Gonçalves, do STJ, foi quem autorizou a investigação contra o governador Wilson Witzel. Ao todo foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão. Nós permanecemos aqui na porta do Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador. Quando policiais federais de Brasília chegaram aqui, o governador Wilson Witzel estava em casa. Os policiais permaneceram cerca de 3 horas e saíram carregando malotes. Os policiais federais também estiveram em outros endereços ligados ao governador, como no Palácio Guanabara, sede do governo,
em endereços ligados à primeira-dama Helena Witzel e também no apartamento do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que saiu do cargo há cerca de 2 semanas. E ainda na sede da Iabas, em São Paulo, e no escritório da empresa aqui no Rio. A Iabas é a organização social contratada pelo governo do estado para construir e administrar 7 hospitais de campanha. Há suspeitas, então, de fraudes nesses contratos. Os contratos são de 770 milhões de reais, 256 milhões já foram pagos. E desses 7 hospitais de campanha, apenas um ficou pronto até agora. Os outros 6 estão com atrasos nas obras aí de quase 1 mês. O escândalo de suspeitas de corrupção ele veio à tona com a prisão do ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves. O Gabriel Neves deu um longo depoimento na cadeia para promotores do Ministério Público Estadual, que depois entregaram esse depoimento ao STJ, que foi quem autorizou as investigações contra o governador, porque Gabriel Neves fez muitas declarações, muitas denúncias contra o governador Wilson Witzel, que agora é alvo dessa investigação. Ana Paula. Obrigada, Beth. E o governador do Rio, Wilson Witzel, acabou de divulgar uma nota. Witzel disse que não há nenhuma participação dele em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. O governador disse, abre aspas, estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Fecha aspas. Witzel disse ainda que está à disposição da Justiça, que os sigilos dele estão abertos e que está tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. O governador conclui dizendo que está em alinhamento com a Justiça para que se apurem rapidamente os fatos. Outras notícias você sabe a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje, a gente segue acompanhando essa operação e amanhã estamos de volta, pessoal. Isso aí, Ana. Olha, tem um dado aqui de economia. O IBGE divulgou hoje o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. Funciona como uma prévia da inflação oficial mensal e o Instituto aponta uma deflação de 0,59% em maio. Trata-se, portanto, da deflação mais intensa desde o início do Plano Real em julho de 1994. Um bom dia a todos e até amanhã. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, passou por um procedimento cirúrgico, uma laparoscopia, para corrigir uma perfuração intestinal. Os médicos do Hospital DF Star dizem que ele está bem, um quadro estável. Bom dia. O número de mortes por síndrome respiratória aguda grave aqui em Minas cresceu quase 8 vezes em relação ao ano passado, o que para especialistas indica uma subnotificação dos casos do novo coronavírus. Nós já mostramos aqui no Bom Dia Brasil que até o fim de abril foram 833 mortes por causa da síndrome aqui. Na segunda semana deste mês, este número já estava perto de 1.500. No ano passado, no mesmo período, foram 185 mortes. Levantamento do G1 mostra que Minas é um dos estados que menos faz testes para a Covid-19. Uma ótima terça-feira. Gente, no meio dessa pandemia, os surdos encontram dificuldades para se comunicar porque as máscaras tapam o rosto e escondem as expressões faciais. Mas muitos voluntários e instituições de caridade ao redor do mundo passaram a fabricar máscaras com uma janela transparente ao redor da boca para permitir justamente a leitura labial, uma alternativa que continua a proteger contra o vírus. Tomara que essas máscaras cheguem a todos que precisem. Bom início de semana e até amanhã. É isso, o Bom Dia Brasil vai terminando, vem chegando aí o encontro com Fátima Bernardes. Bom dia, Fátima, o que temos hoje?